Boa noite a todos. Aqui quem está falando é o professor Saulo Saifer. Estamos sendo um dos coordenadores do nosso grupo de pesquisa em estudos em espaços não formais na Universidade do Estado do Amazonas, e hoje nós estamos com a atividade de palestra com a nossa egressa, a professora mestra Jaqueline Santana. Ela vai estar trabalhando com o título Vozes Discentes, que ecoam a partir do Projovem Urbano em Manaus. É um prazer, Jaqueline, que você possa estar aqui com a gente. Pedimos que você faça uma rápida apresentação de você, né? Formando o que você trabalhou aqui conosco e iniciando também a sua atividade de palestra. Estaremos aqui no apoio técnico com a professora Esselene Oliveira e na mediação com a nossa doutoranda Ana Márcia. Qualquer coisa, podem aí anunciar ou escrever aqui no script para que a gente possa estar colaborando, tá bom? Tá bom. Uma boa atividade a todos. Obrigada. Boa noite a todos, a todas, né? Meu nome é Jaqueline. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa na área de educação de jovens e adultos. É a área que eu atuo na SEDUC há 5 anos. Eu entrei no programa, né, no PPGED, em 2021 a 2022. A gente começou, né, a estudar e desenvolver a pesquisa de mestrado. Eu vou apresentar essa pesquisa, né, intitulada Vozes Discentes, que ecoam a partir do Projovem Urbano em Manaus, tá? Sobre a orientação do professor Dr. Washington Aguiar Almeida, da linha de pesquisa Educação, Formação de Professores e Práticas Educativas. Professor Saulo, eu posso começar? Já estamos ávidos aqui ouvindo. Tudo bem. Muito obrigada. Essa pesquisa ela se deu no âmbito do Projovem Urbano em uma escola municipal localizada na periferia de Manaus. O Projovem Urbano é um programa do governo federal voltado aos jovens de 15 a 29 anos, periférico, que normalmente vivem em zonas de vulnerabilidade e que, por motivos diversos, ele não concluiu seus estudos na idade apropriada. Como servidora da SEDUC, eu trabalho na EJA há 5 anos, como eu já falei, e nesse movimento eu tive a oportunidade de conhecer o programa no município de Manaus. Essa experiência, elas me trouxeram algumas inquietações que foram traduzidas nessa pesquisa de mestrado, né? O Projovem Urbano, ele é um projeto dinâmico, ele atende em sua grande maioria as especificidades da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ele oferece o ensino fundamental e a qualificação profissional em 1 ano e meio. Ele oferece um auxílio de R$100 como ajuda de custo para o estudante. Ele oferece também uma participação cidadã com ações comunitárias dentro da comunidade dele, né? Uma sala de acolhimento para os filhos, né? Aula de informática, esporte e lazer. Essa pesquisa, ela apresenta uma análise a partir das percepções de narrativas dos estudantes, dos anseios, das expectativas do Projovem Urbano. Ele buscou compreender mudanças positivas ou não que somaram para a vida dos estudantes, né? Desses estudantes que serão pesquisados. Deixa eu só colocar aqui. Esse estudo ele é importante para avaliar até que ponto a proposta de formação integrada que o Projovem oferece, ele tem repercutido no desenvolvimento pessoal, profissional e social desses jovens pesquisados. A experiência de conhecer a realidade desses jovens do programa me provocou um desejo de aprofundar nas suas realidades e entender as dificuldades que eles atravessam, suas vivências, suas condições e seus enfrentamentos. E foi nesse movimento que surgiu a problematização da pesquisa. O que narram os estudantes da educação de jovens e adultos, do programa Projovem Urbano, sobre seus anseios e expectativa de formação humana e profissional?
As questões norteadoras, ela tem o objetivo de guiar a pesquisa para o alcance dos objetivos. Aqui a primeira. O que narram esses estudantes sobre seus anseios e expectativa de formação humana e profissional? Quais as características teórico-metodológicas que o programa reflete, fortalezas e fragilidade? E o que dizem esses estudantes sobre sua formação humana e profissional? O objetivo geral, nós vamos analisar o que narram esses estudantes sobre suas percepções, né? Também sobre seus anseios e expectativa de formação humana e profissional. Para atender o objetivo geral, que é analisar essas narrativas, primeiramente, nós vamos identificar as abordagens dos teóricos que tratam da educação de jovens e adultos relacionadas a essas narrativas dos estudantes. Depois, nós iremos descrever quais as características teórico-metodológicas do programa que refletem fortalezas e fragilidades. E também nós vamos detalhar essas narrativas dos estudantes sobre sua formação humana e profissional. Esses objetivos específicos, eles devem conversar com o objetivo geral durante toda a pesquisa. Caminho metodológico. A abordagem da pesquisa ela é qualitativa, por ser uma pesquisa de cunho social, né? Ela, por se tratar de seres humanos e suas subjetividades, embasadas em Bogdan e Birkle, em 1994. O tipo de pesquisa é bibliográfica e de campo, embasadas em Minayo 2009, Lacatos e Marconi 96. A técnica de pesquisa, nós optamos pelo questionário semi-estruturados, Gil 2002, entrevista narrativa, com perguntas abertas, Alves 2020 e Crisa 2014. Na análise dos dados, nós utilizamos estudo de Bardan, 2006, Barros e Leifert, 2000 e Quixote, 95, onde a análise do conteúdo ela se baseia numa técnica de pesquisa com características metodológicas de objetividade, sistematização e resultado. Essa abordagem ela permite identificar e analisar padrões e significados nos dados coletados. Ela também é útil para explorar percepções, experiências e opiniões. Fundamentação teórica. Nós fundamentamos a pesquisa em dois momentos. Primeiro foi a trajetória histórica da EJA e o segundo momento foi formação integrada do ProJovem. Primeiro momento embasadas em GON 2010, Araújo Oliveira 2015, Silva 2018, Paulo e Oliveira 2012, Souza 2011, Paraná 2006, Paiva 2003. No segundo momento, formação integrada, embasada em Cury 2004, Freire Carneiro 2015, Souza 2019, Ramos 2022, Cam 2015, Albino e Andrade 2019, Josgebel 2015, Amaral 2003, Salgado e Miranda 2003. Vamos agora para o capítulo 1, possibilidades formativas na educação de jovens e adultos. Começamos com o processo de construção histórica da EJA, né? Onde nós fizemos um recorte a partir do início dos movimentos sociais na América Latina, por volta do século XIX, a partir dos movimentos e no Brasil a partir dos movimentos sociais, como Sirena, Quinéia, ISEB, Mobral, MEB, PINAC. Também falamos sobre os marcos legais na educação de jovens e adultos. Nós iniciamos com a Lei da Educação de 5.692 de 71, onde o ensino supletivo ganhou um capítulo próprio com 5 artigos. Na Constituição de 88, no artigo 208, reconheceu o direito aos cidadãos com mais de 14 anos, inclusive sua oferta para aqueles que não tiveram acesso à idade apropriada. Falamos um pouco sobre a Emenda 59 de 2009, onde houve a ampliação da faixa etária do ensino obrigatório e gratuito de 4 a 17 anos. Também falamos sobre a LDB, onde estabelece as diretrizes para a modalidade, no artigo 37 e 38. Falamos também sobre o Fundeb, que ampliou o escopo de financiamento para toda a educação básica, diferentemente do Fundeb, né, que ele só contemplou o ensino fundamental.
Falamos também sobre as diretrizes nacionais curriculares, especificamente o parecer de Cury, parecer 11 de 2000, que ensejou várias benesses para o público da EJA e trouxe as 3 funções, a reparadora, a equalizadora e a qualificadora. Também citamos o Plano Nacional de Educação, onde ele estabelece metas e estratégias para a educação de jovens e adultos, a BNCC, que pouco se falou na educação de jovens e adultos, e também falamos sobre o Pacto Nacional contra o Analfabetismo, uma ação atual do governo federal, com várias ações em nível nacional contra o analfabetismo. Ele tem o objetivo de tirar o Brasil de um índice muito baixo de analfabetismo deixado pelo governo anterior. Então, nós passamos agora para o processo formativo docente, onde nos embasamos na fenomenologia de Schultz, que compreende os fenômenos em sua essência e significado, onde trouxemos a escola como um espaço de formação humana, social, político e cultural, um lugar de convivência e diálogo e interação, onde acontece o fenômeno pesquisado. Também falamos um pouquinho sobre as conceituações da educação de jovens e adultos, que fala das relações interpessoais, de um modo diferente daquele da criança e do adolescente. Eles estão inseridos no mundo de trabalho, onde trazem uma história mais longa e mais complexa de experiências e saberes. E essas histórias, elas fazem parte da modalidade, né, do currículo da modalidade. Eles também pertencem a vários grupos sociais, como descrevemos nas tipologias, como idosos, PCDs, ribeirinhos, quilombolas, campos, águas e floresta, prisional e LGBTQIAPN+. Também nesse capítulo 1, nós falamos um pouco sobre os pressupostos teórico-metodológicos do programa. Que o programa ele compreende uma formação integral do jovem com o objetivo de promover sua autonomia através do desenvolvimento humano, profissional e o fortalecimento de sua cidadania através da participação cidadã. No capítulo 2, nós falamos sobre os caminhos e percalços metodológicos da pesquisa. Aqui temos o campo empírico, onde nós definimos que seria numa escola municipal que oferece para o jovem urbano. A seleção dos colaboradores, nós optamos por 2 estudantes, 2 egressos, 2 professores e 2 coordenadores. Nós decidimos também preservar, né, tanto o nome da escola como os colaboradores da pesquisa. Nós colocamos nomes fictícios neles. Tá? As técnicas que nós utilizamos foram o questionário semi-estruturado e as pesquisas e as entrevistas narrativas com perguntas abertas. Os instrumentos, nós utilizamos o smartphone, gravador de voz e fotografias. E aqui nas percepções das vozes, onde coletamos os dados, nós fizemos uma pequena introdução da pesquisa. No capítulo 3, foi desenvolvida toda a pesquisa de campo, as narrativas formativas discentes, as vozes do pró-jovem urbano. Nós trouxemos aqui, né, essas imagens que retratam o fenômeno pesquisado, os momentos da pesquisa, onde ouvimos as falas, os relatos. Aqui, um momento com os estudantes, né, um registro com a entrevista com os egressos, e está aqui um momento também com os professores e coordenadores do programa. Movimentos da análise. A pesquisa ela foi embasada nas seguintes teorias. Segundo Bardhan, a análise de conteúdo ela é um conjunto de técnicas de comunicações sistemáticas e objetivas, identificando indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens. Conforme Quixote, essa técnica ela procura reduzir o máximo de volume de informações em uma comunicação com características particulares que permitam a interpretação, a compreensão do contexto cultural, verificando a sua influência quanto ao estilo, forma e conteúdo da comunicação. Segundo Barros e Leifert, essa análise ela utiliza qualquer tipo de mensagem, né, permitindo compreender o sentido das falas, das vozes dos participantes, resultando em um conhecimento profundo e não linear.
Aí passamos para a categorização da pesquisa, que é a fase exploratória. A partir daqui, nós dividimos a pesquisa em 3 categorias. A categoria 1, a categoria 1 são os estudantes e os egressos, né? A categoria 2, professores, e a categoria 3, os coordenadores, onde foram inseridos dados coletados através do questionário semi-estruturado. Aqui algumas perguntas do questionário semi-estruturado dos estudantes e egressos, como sexo, faixa etária, filhos, estado civil e etnia. Na categoria 2 e categoria 3, nós somos mais sucintos, só sexo, a formação, o tempo que eles passaram no magistério. E também nós trouxemos aqui um conceito, né, de categoria. Segundo Barros e Leifert, é um conjunto de elementos com significados próximos, né? E para que essas categorias na análise de dados sejam úteis, elas devem atender regras básicas assim definidas. Deve ser derivado de único princípio de classificação, deve abranger toda e qualquer resposta obtida, deve ser exaustivo, deve ser mutuamente exclusivo, isto é, não deve ser possível colocar determinada resposta em mais de uma categoria. Aqui nós mostramos as vozes do Projovem Urbano Manaus. A partir de agora, nós vamos ouvir as vozes, né, da pesquisa. Aqui eu trouxe uma pequena apresentação de forma ilustrativa das vozes da pesquisa. Aqui os estudantes, né, também representando os egressos, aqui os professores e aqui dos coordenadores. Essas 3 categorias, elas estão diretamente envolvidas na pesquisa. A partir daqui, nós vamos ouvir as vozes, os pontos positivos e negativos nas 3 categorias. Na categoria 1, nós vamos ouvir o ressoar das vozes. Trouxemos aqui algumas falas, né, da primeira categoria, da categoria 1 dos estudantes, pontos positivos e pontos negativos. Uma aluna, nome Rosilda, nome fictício, falou: sim, o Projovem Urbano mudou bastante minha vida, porque aprendi muitas coisas, também mudou meu jeito de pensar e agir. Tive uma expectativa maior de vida, deu mais incentivo para terminar meus estudos. Antes de saber desse projeto, não tinha a mínima vontade de estudar. E agora vou dar continuidade até o fim. Gosto muito das aulas, de assuntos profissionais, me identifiquei com o ramo da área de saúde e pretendo me formar em técnico de enfermagem. Outra aluna: eu fiquei triste porque não estou trabalhando na área que estudei, mas fico feliz porque estou trabalhando e dando continuidade nos meus estudos. Outra aluna falou: gerou bastante expectativa com o que foi nos prometido e até agora não estou trabalhando na área. Eu não consegui a vaga de emprego prometida. Não pagaram até hoje o auxílio de R$100. Categoria 2, categoria dos professores. Aqui também vamos colocar pontos positivos e negativos do programa. Uma professora falou, nome Mara, nome fictício também. Na minha opinião, o programa está completo. O projeto tem tudo que o jovem procura após anos afastado da escola. É um projeto muito bonito. Acho que todos os projetos do governo federal voltados para a EJA, ele é o mais completo. Ele contempla justamente a necessidade da EJA no campo pedagógico e profissional. Ou seja, ele vem justamente trazer para esses alunos a importância da educação na vida de um profissional. A professora Suzana falou: deveriam acrescentar mais tempo para os professores lançarem as notas e fazer relatórios individuais dos alunos e planejar as demandas solicitadas pela coordenação do Projovem. Professora Suzana: uma maior divulgação em relação ao Projovem Urbano, que houvesse outros pontos próximos da casa dos estudantes, conseguir divulgar para todos como funciona o Projovem, inscrever os alunos para formar turmas, manter os estudantes motivados até o final do curso. E aqui na categoria 3, os coordenadores. Coordenadora Cristina: a expectativa dos estudantes do Projovem ao entrar em sala de aula é enorme. Sem romantizar a verdade, é que os olhos brilham mesmo. Muitos enxergam até uma chance real de sair da invisibilidade social e de deixar para trás a condição de excluídos.
é o começo de um novo caminho. Eles passam a acreditar que podem sim concluir os estudos e, mais que isso, conquistar certificado de ensino fundamental e de qualificação profissional. E isso faz toda a diferença na formação inicial e profissional. Eles começam a se enxergar como cidadãos, mas com direitos e com possibilidade de buscar um emprego melhor, aumentar a renda ou até abrir seu próprio negócio. O Projovem Urbano devolve ao estudante não só oportunidade, mas dignidade e cidadania. Coordenadora Cristina, a abordagem dos conteúdos do Projovem Urbano é extremamente envolvente e dinâmico. Penso que não há o que acrescentar ao programa. Vejo um programa completo e que atende perfeitamente aos interesses do público da EJA. Coordenadora Isabel, sim, os professores inicialmente recebem uma formação introdutória sobre a metodologia e aplicação 2 semanas antes do início das aulas, para que a participação dos professores seja efetiva desde a captação dos alunos até a hora do acolhimento quando eles chegam à escola, seguindo após o ano letivo 1 ou 2 vezes ao bimestre. Então, após ouvir a fala dos participantes das pesquisas, nós vamos passar para a fase diagnóstica da pesquisa, que é o processo de transformação, a repercussão das vozes. Aqui começa o processo de transformação, que é a fase diagnóstica da pesquisa, onde foram ouvidas as vozes dos participantes e diagnosticado alguns entraves do programa, né? Como desigualdade de oportunidade, aqui é em relação aos jovens que concluíram o ensino regular. Então, esses jovens do Projovem Urbano, eles se sentem inferior em relação à concorrência, à idade, à oportunidade. Também eles reclamaram muito da falta de experiência, porque o programa ele oferece uma qualificação profissional e o mercado requer experiência. E eles saem sem essa experiência, né? Em relação também sobre preconceito, né? Tanto pessoal como profissional, principalmente da parte dos empregadores, por eles serem alunos de educação de jovens e adultos. Também a dificuldade de conciliar estudo e trabalho, a jornada deles é muito pesada, né? Eles estudam e trabalham, chegam na escola já cansados, exaustos, e isso afeta o seu desempenho acadêmico. Também falaram muito da limitação de recurso, né? Principalmente acesso à tecnologia, que eles não têm tanto acesso à tecnologia, sobre seu deslocamento, né? Também não tem condições de estar se deslocando para fazer um curso, né? Para procurar outros recursos, né? E também sobre cursos preparatórios, que eles não têm condições de pagar um curso preparatório para estar fazendo concurso ou coisas parecidas, o curso de aperfeiçoamento nesse sentido também. Aqui o brado frente ao desafio do programa, estreitando os caminhos diante das expectativas profissionais dos estudantes, né? De acordo com a fase diagnóstica, enumeramos alguns desafios para a melhoria do programa. Nessa fase, é necessário que o jovem seja motivado numa ação conjunta, escola e família, para que ele alcance o seu processo de emancipação. Aqui os desafios que colocamos: focar em objetivos individuais, perguntar o que quero, ter foco tanto nos objetivos educacionais como nos objetivos pessoais e trabalhar para alcançá-los. Desenvolver novas habilidades, além daquelas que o programa proporciona, para se ter o maior destaque no mercado de trabalho. Superar estereótipos, ideias preconcebidas, né, que eles trazem normalmente de casa, em relação à sua capacidade, seu desempenho, idade e experiência também. E também construir uma rede de contatos. O programa, por ele oferecer uma qualificação profissional, ele precisa construir parcerias e contatos profissionais para aumentar as chances de estágio e emprego para esses jovens do programa e encaminhá-los. Aqui nessa fase, né, que é a análise dos dados ainda, de acordo com a fala dos participantes, né, da pesquisa, nós pontuamos algumas estratégias de apoio para o programa. Aqui uma fala de uma estudante: eu fiquei triste porque não estou trabalhando na área que estudei, que foi a área de saúde. E aí nós colocamos algumas estratégias de apoio, construir uma rede de apoio com familiares, amigos e orientações profissionais para a busca desse emprego almejado, né, ou curso profissionalizantes, fora esse que eles estão fazendo,
Oportunidade de estágio, buscar oportunidade de estágio para ganhar mais experiência e construir uma rede de contatos. Gerenciar a expectativa, buscar flexibilidades apoiadas em áreas similares àquelas que eles estão se qualificando. Aqui é uma fala da professora também. Uma maior divulgação do programa, que houvesse outros pontos do Projovem Urbano próximo da Casa dos Estudantes, divulgar para todos como funciona o Projovem Urbano, inscrever os alunos para formar a turma. E aqui nós colocamos algumas estratégias de acordo com essa fala dessa professora. Na hora da matrícula, né, fazer uma mobilização conjunta, prefeitura, coordenadores, professores que trabalham junto para buscar o público-alvo através de mídias sociais, jornais, anúncio, panfletagem, carro de som. E, ao mesmo tempo, né, que mobiliza esses atores, também sensibiliza essas pessoas para a importância da matrícula para um público-alvo e sugerir plano para comunidades prioritárias. Muitas vezes a mídia, como faz essa chamada ativa, né? Essa chamada ativa para a matrícula, muitas vezes uma certa comunidade, ela não é atingida somente por mídia, é preciso fazer uma busca ativa mais corpo a corpo, como panfletagem, buscar em feiras, pontos de ônibus, esses alunos em potencial para o Projovem Urbano. Também aqui nós colocamos novos pontos, né? Por esses pontos que já estão funcionando no Projovem Urbano, já existirem há mais de uma década, talvez o público-alvo daquela localidade já esteja atingido, né? Talvez abrindo outros pontos e novas escolas se atinjam novos alunos. Aqui colocamos as possibilidades formativas em busca de conquista. Aqui nós listamos alguns requisitos do programa que podem ser fortalecidos e intensificados rotineiramente, com práticas educativas como convidados, contando experiências exitosas, uma roda de conversa, seja em forma de mural, dentro da sala de aula ou fora, né, nas escolas, nos corredores, através de redação, mostrar para esses alunos pontos positivos do programa, através de redação, de debates, mostrar para os alunos de forma macro o que o aluno tem a proporcionar para eles, né? Como melhoria da autoestima, desenvolvimento de habilidades sociais, aumento de conscientização, melhoria da saúde socioafetiva, aquisição de habilidades profissionais, melhoria de oportunidade de emprego, aumento da renda, desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Então, o programa ele já traz tudo isso aqui para esses estudantes do Projovem Urbano. E aqui eu trouxe uma frase de Freire para consolidar, né, essa fala. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O Projovem como agente de inclusão social, transformação versus aprendizagem. Todas essas ações que o programa tem, ele direciona o jovem para sua formação integral, ou seja, participação cidadã. Ele faz a inclusão do jovem, né, na sociedade, na comunidade, né? O acesso às oportunidades. O programa ele fornece acesso à oportunidade como qualificação profissional e desenvolvimento pessoal. A melhoria da qualidade de vida, tanto para o estudante como para a sua família, e a redução da desigualdade, né, tanto social como econômica, por ele poder também ser um agente transformador e também aproveitar a qualificação dele, também ele pode ser um agente autônomo, né? Uma pessoa autônoma que pode transformar a sua renda ou melhorar a sua renda, né, junto à sua família. Então, todas essas ações que nós apresentamos do Projovem, ele proporciona e direciona o jovem para a sua formação integral. Aqui a gente trouxe uma imagem para ilustrar esse momento tão almejado, que é a formação do Projovem. No final de um ano e meio, né, ele tem a formação dele, a formatura dele. Aqui, vocês podem ver aqui em Manaus, né, essa formatura do Projovem, né, que é um momento tão almejado e com grande significado, e que a partir daqui eles estão prontos
prontos no sentido de começar uma nova etapa, de novas transformações, de novos olhares, e dizer também para vocês que o pronto não significa o fim, mas sim o começo de uma vida de buscas incessante de melhoria e de novos aprendizados. Através dessas falas, né, dos estudantes e dos professores, nós destacamos a importância da formação integral para esse jovem, para essa modalidade. Aqui uma aluna falou, dar continuidade nos estudos, fazer uma faculdade para trabalhar, mudou minha vida e dos meus filhos, porque nunca vou deixar que eles desistam dos estudos como eu fiz. Hoje eu enxergo meus erros do passado em relação ao meu estudo e me arrependo muito. A professora Cristina falou, a abordagem do conteúdo para o Jovem Urbano é extremamente envolvente e dinâmica. Penso que não há o que acrescentar ao programa. Veja um programa completo que atende perfeitamente aos interesses e público da EJA. Aqui, as ações que se formulam a partir dessas construções buscam tirar esses jovens de um lugar onde eles não estariam sendo assistidos individualmente. Contudo, não garante mudanças efetivas e permanentes para suas vidas, mas agregam mudanças, construindo um sujeito autônomo, autoconsciente de seu pleno desenvolvimento, que aprende e sabe reclamar seus direitos. Aqui eu trouxe uma pequena amostra do diário de campo, né? Foi uma imersão nas escutas, onde eu trouxe os instrumentos utilizados para a coleta de dados, foram o smartphone, gravador de voz, fotografias, que têm se consolidado como ferramentas fundamentais na pesquisa qualitativa, especialmente por sua capacidade de captar aspectos subjetivos e contextuais na realidade estudada. Os estudantes e egressos, eles mostraram interesse na pesquisa, respondendo de forma clara e espontânea, tanto na entrevista quanto no questionário. Houve certa dificuldade em falar com os professores devido às aulas e falta de tempo, já que eles têm carga horária em outra escola no contraturno. Contudo, a persistência foi fundamental para viabilizar e concretizar essa pesquisa. Visitei a coordenação do programa para entrevistar a coordenadora-chefe, que me recebeu com grande disponibilidade e atenção. E aqui eu trouxe uma frase de Goethe. A interpretação das culturas depende da capacidade do pesquisador de mergulhar no contexto local e entender os significados atribuídos pelos próprios atores sociais. E aqui também eu trouxe um pouco da minha amostra de diário de campo. Aqui nós vamos para as considerações finais. Considerando os pequenos ajustes apontados no programa, o programa opera positivamente para a promoção da equidade, proporcionando ganhos de proficiência em nível individual e ampliando o contingente dos jovens com melhoras de rendimento escolar. Nessa perspectiva, a conclusão do ProJovem pelo estudante não deve ser encarada como um fim em si mesma, mas como uma etapa de desejável elevação ao patamar seguinte do percurso escolar, quebrando barreiras e superando expectativas com os desafios apontados para a concretização mais efetiva das finalidades pretendidas. Aqui um pouco das referências. E aqui eu deixo meu muito obrigada, com uma frase de Gadot. A educação de jovens e adultos é um momento privilegiado de educar para a vida num sentido amplo, que vai além do mercado de trabalho e está inserido na formação de cidadania. Muito obrigada a todos. Então, muito obrigada, professora Jaqueline. Nós que agradecemos pela apresentação, pela participação nessa noite. Hoje, como vocês já sabem, o professor Washington teve um imprevisto, não pode estar participando conosco nesse momento, por conta que ele está em uma reunião. Então, nós estamos tocando o encontro, a reunião, e nós queremos agradecer de coração por ter compartilhado conosco a sua pesquisa. E agora nós gostaríamos de abrir, né, para uma conversa, um diálogo. Temos perguntas no chat e quem quiser pode fazer a pergunta, ligar seu microfone, mas nós temos a pergunta da professora Rebeca Bruna, que ela gostaria de saber, professora Jaqueline, como funciona de fato o projeto do ProJovem, porque pouco se fala, né? Poucas são as referências, então é uma coisa que poucos ouviram, que a gente queria assim, um relato seu que vivencia, né? Então, o ProJovem Urbano, eu tive a oportunidade de conhecer, como eu falei, né, no início,
Eu trabalho com educação jovens e adultos, e nesse movimento a gente teve a oportunidade de participar de ações do Projovem Urbano no município de Manaus. O nome da coordenadora é Magda, né, a coordenadora-chefe. Então, ela assim, é uma pessoa muito querida, espontânea. Ela explica, assim, funciona lá no Dom Pedro, né, a coordenação geral do Projovem, mas as unidades, elas funcionam em 7 escolas. Cada escola, elas são adaptadas para receber esse projeto, tá? Porque eles têm a sala de informática, eles têm a participação cidadã, que faz parte do currículo, né? Ele tem a sala de acolhimento e funciona essa sala de acolhimento. Os jovens levam realmente seus filhos para lá e elas ficam com 2 professoras, né, que recebem essas crianças e passam atividades. Tem a merenda, né, que a escola oferece, né, para eles. Tem a participação cidadã, onde os alunos participam de várias ações comunitárias, como preservação do meio ambiente, eles visitam as unidades de banco, para os alunos terem esse acesso, também tiram a documentação, o Projovem ele encaminha o jovem a renovar suas documentações, ensina, orienta, dentro da comunidade, assim, participam de torneios, de palestras dentro da comunidade, tem a conscientização para não haver, como que eu digo, dos prédios, como é que para eles não depredarem, né, prédios, riscarem, né, então, assim, tem todo um envolvimento do jovem dentro da comunidade nessa participação cidadã. Também oferece um auxílio de R$100, né, para o jovem, assim, tipo, no transporte, na sua merenda. O que mais que eu falei que o projeto ele oferece? O currículo também do Projovem é totalmente de forma diferenciada, ele oferece 6 tipos de formação para os jovens, jovem trabalhador, jovem cidadão, jovem trabalhador. Tem seis tipos de direcionamento para o jovem, né? Para incluir o jovem na sociedade. Então, assim, o currículo ele é diferenciado, ele tem material próprio que vem do FNDE, que vem do MEC, para ele tem uma agenda, né, onde essa agenda ela funciona integralmente. O que mais que eu posso falar? Tem parcerias, né? A qualificação profissional, a Magda ela faz parceria com supermercados. Os supermercados eles fazem essa doação para o programa em relação à alimentação, para eles estarem trabalhando ali na prática. O jovem também, ele a parte da saúde, né? Que ele também trabalha a qualificação profissional na saúde, ele é direcionado aos postos para ele fazer um estágio, né? Não é estágio, são visitas. Na verdade, o estágio ele não funciona, por isso que eu coloquei aí como um entrave, né? Ele é levado a visitar os postos, ele sai como um agente de saúde, né? Porque como essa qualificação é em nível de iniciação profissional, então ele só inicia realmente, mas assim, ele já sai com uma qualificação em nível de iniciação profissional. Então, assim, tem várias parcerias com algumas instituições onde eles podem estar contando, né, para contribuir com essa qualificação e... deixa eu ver o que mais que o Projovem muito grandioso, o que eu posso falar é isso, grandioso e dinâmico, onde esse programa ele envolve totalmente o estudante. O estudante ele é motivado a querer concluir esse curso. Às vezes há desistência, sim, há desistência. A professora faz essa visita, ela liga para o aluno voltar, aquela especificidade da EJA mesmo, né? Eles são bem específicos de EJA,
mas há um total envolvimento do jovem com esse programa. Eu acho ele, assim, eu me encantei, na verdade, quando eu conheci esse programa. Por isso que eu resolvi fazer minha pesquisa dentro dele, para saber assim, o que tinha lá dentro que não podia interessar, né? Porque às vezes a gente acha que o programa está completo, eu não posso falar que ele é um programa completo, porque ainda há essa desistência, ainda há esse desinteresse do jovem, mesmo ele oferecendo esse monte de benefício. Certo, professora. Para contribuir um pouco, também já trabalhei com a EJA, de fato, são algumas especificidades que demandam uma certa atenção, por exemplo, do professor ter esse cuidado na ligação, nesse contato, e é importante, né? Porque eles adoram. A professora me ligou, a pedagoga entrou em contato, eu voltei porque eles estão solicitando. Então, são pessoas que precisam desse cuidado, dessa atenção diferenciada. Né? Eu gostaria de pedir que a senhora possa parar a apresentação. Tenho mais algumas perguntas para lhe passar. Pode encerrar a apresentação do slide. Do slide? E aí nós temos mais uma pergunta, que é da professora Silene, que ela vem perguntar quais novos caminhos de pesquisas essa investigação abre. Se for levar para o doutorado, qual nova abordagem daria? Professora, a senhora pode repetir que eu não ouvi? Não, tá, repito. Quais novos caminhos de pesquisas essa investigação abre? Se for levar para o doutorado, que nova abordagem daria? Qual nova abordagem poderia ser trabalhada no doutorado? Olha, eu assim, hoje eu vejo como uma abordagem assim para pesquisar por que ainda há desistência, mesmo o programa oferecendo muitos benefícios para o estudante. Por que eles desistem? Porque há ainda grande desistência dentro do Projovem Urbano, porque quando a gente faz pesquisa dentro da educação de jovens e adultos, a gente, se tivesse uma qualificação profissional, porque se tivesse um incentivo de um auxílio, se tivesse sala de informática, se tiver... Então, esse programa, ele foi pesquisado, ele foi criado em cima de pesquisa de educação de jovens e adultos. Então, ele ofereceu tudo aquilo que a gente acredita que o jovem precisa para não desistir. E, mesmo assim, ainda há desistência. Então, essa é uma boa oportunidade para estender para uma pesquisa de doutorado. Talvez a área, né, professora? Então, já tem aí uma forma da gente pensar. Então, assim, para continuarmos, professora, eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco dessa questão. Gente, eu estou recebendo as perguntas e colocando. Se alguém quiser abrir o microfone, a câmera, falar com a professora, é só falar, tá? Então, assim, um pouco de como é feito, como é definido esses setores, de fato, eles seguem na área da saúde, alguns campos, né? Como são definidos esses campos e como é feita a seleção, qualquer pessoa pode se matricular, desde que tenha a faixa etária. Sim. Então, o jovem, para ele se matricular no Projovem Urbano, ele precisa ter começado os estudos, ele precisa saber ler e escrever, né? Então, assim, o público-alvo são aqueles alunos que desistiram na terceira série, na quarta série, que já estão encaminhados dentro do ensino fundamental. Ele não pode ser analfabeto. Tá? É importante ressaltar isso, né, professora? Porque ainda há pouco nós conversávamos, antes da senhora adentrar a reunião, e nós estávamos com essa dúvida falou em EJA, vão trabalhar a alfabetização, e não, né? Já são pessoas que estão em processo, e um processo até formativo. Já está, o aluno tem que estar em processo, né? Processo de estudo, tanto que antes de ele começar, a gente é feito um pequeno teste com ele, né? Para saber se ele demanda estar no Projovem Urbano. Gostaria de saber, né, professora, nesse momento, para nós estarmos encerrados, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria de
de finalizar esse nosso encontro falando um pouco dessas contribuições da sua pesquisa, que você sugere como matemática importante. Quais foram as suas contribuições positivas na sua pesquisa? Quais foram as minhas contribuições? Então, as contribuições que eu achei bem relevante para o programa, está mais assim, como a gente diz, completo, né? Foi, eu acho assim que o programa, ele estando mais completo, já que ele trabalha assim, um currículo bom, ele forma realmente o jovem no ensino fundamental. Então, assim, eles entram na expectativa, né, de arrumar um emprego, né? Então, eu acho que o programa ele deve fazer parcerias, né, com instituições para encaminhar os jovens, né, para um estágio ou um emprego assim, nível de iniciação, para ter uma experiência, para quando eles saírem daquela formação, eles terem uma experiência para adentrar no mercado de trabalho. Então, essa foi a minha maior, que eu digo, meu maior, que eu achei o maior entrave, né? Para eles, para acabar muito com aquela expectativa de ele, eu não consegui o emprego, eu fiquei triste. Eu acho que o que mais eu ouvi, né, foi essa expectativa de ter um emprego. Nós agradecemos, professora Jaqueline, que hoje trabalhou conosco, a sua tese, né? Vozes Discentes, que ecoam a partir do Projovem Urbano em Manaus. Obrigada, professora, por, de fato, esclarecer, trazer essa referência que destoa um pouco do que nós estamos acostumados a ouvir sobre EJA, que é de alfabetizar, né, somente, e que traz essa nova visão, que eu acredito que seja, de fato, uma contribuição muito importante, porque nós temos aí as nossas pessoas que estão fora da faixa etária, com distorção idade série, e que precisam ter esse mercado aí aberto, precisam dessa oportunidade, e que o Projovem, de fato, está trazendo. Muito obrigada. Eu deixo a sua fala final, e aí, logo em seguida, eu peço aos colegas que liguem suas câmeras, vamos encerrar, tirar uma bela foto. Viu, professora? A palavra é sua. Olha, só tenho a agradecer aqui por poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco de experiência que eu tenho na educação de jovens e adultos. É um tema, assim, apaixonante. Eu gosto desse tema de educação de jovens. Eu sou totalmente envolvida com a educação de jovens e adultos. No momento, eu também estou trabalhando com outro projeto, que é o PBA, o Programa Brasil Alfabetizado, que já é totalmente diferente desse. Ele trabalha com pessoas idosas, alfabetizando pessoas idosas, né? E aí as pessoas que já estão, assim, já na fase final das suas vidas, elas têm vontade de aprender a ler, ler e escrever, e assim é muito emocionante trabalhar com esse público. Assim, cada um na sua especificidade, né? Como o Projovem, que já pega um aluno do ensino fundamental, já para terminar o ensino fundamental, e eu já estou agora com esse público de idosos que querem aprender a ler e escrever. Gente, você não imagina assim, a quantidade de pessoas idosas que não sabem ler e escrever e que têm vontade, né? Então, assim, é um tema assim, para a educação muito importante, porque eles são totalmente invisibilizados. Eles não são notados. E aí a gente vem com esse olhar, né, para eles, e eles se sentem valorizados, eles se sentem pertencentes, né, ao mundo, e eles conseguem, graças a Deus, no final do curso. Professora, não sei se você convive com os alunos que ainda não tinham no RG somente a digital. E no final, quando eles começam a escrever o nome, vão lá trocar a identidade, é uma alegria sem precedente. Eles ficam muito felizes quando eles começam a ter no RG a assinatura deles. Né? Então, de fato, é muito importante, é um trabalho excelente. Parabéns, eu agradeço a todos, professora Rebeca, Silene, professora Jaqueline, Karen, Simone, a própria Vanessa, obrigada, meninos, pela presença, a professora Dalila, que sempre está conosco nas reuniões,
orientada do professor Saulo, né? Então, assim, fiquem todos bem, eu desejo uma excelente semana, vamos tirar nossa foto, todo mundo sorrindo, como diz uma amiga, ajeitem os cabelos para ninguém sair com o cabelo bagunçado e depois estarem brigando com a gente, excelente que postem, não tenho nada a ver com isso. Então, sorriam, professora Ana Paula, tudo bem? Ixi, então, tudo de bom. Até a próxima. Mês que vem nós temos mais. Muito obrigada a todos. E até a próxima, se Deus quiser.